Esta semana, Lula foi o anfitrião da cúpula em Belém do Pará, que reuniu os presidentes dos outros 7 países que compartilham a floresta amazônica. A reunião terminou com um ambicioso compromisso de preservação. Só faltou os líderes combinarem quando é que isso vai acontecer. Os termos ação conjunta e indispensável, urgência e sequestro de carbono aparecem em destaque no documento que encerrou a reunião. Os 8 integrantes da OCTA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, criada em 1995, finalmente concordaram em participar de um esforço conjunto regional para combater o desmatamento, evitar que a maior selva tropical do planeta atinja o ponto de não retorno, ou seja, existe o risco da floresta passar a emitir mais gás carbônico do que absorve, agravando e muito a mudança climática. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, destaca a necessidade de ações de impacto o quanto antes. Nós temos 2 elementos importantíssimos nesse caso, que é o ponto de não retorno da floresta, que é uma emergência, e o segundo ponto, que é a emergência climática. Quer dizer, nós temos situações emergenciais a serem solucionadas. Isso implica numa velocidade maior no processo e numa discussão com mais efetividade. E aí sim, com metas e prazos para que você possa conseguir os objetivos. O que aconteceu com a Cúpula da Amazônia é que ela é uma iniciativa importante, é um processo de construção, mas ela também revela uma certa imaturidade dos países que ainda não tiveram internamente uma definição clara dos conceitos, dos princípios que eles estão defendendo. Lula reafirmou o compromisso do Brasil de erradicar o desmatamento na Amazônia até 2030, região que abriga cerca de 10% da biodiversidade do planeta. O presidente brasileiro apresentou com orgulho dados que apontam uma redução de mais de 40% do desmatamento nos primeiros 7 meses de seu governo. O ambientalista Carlos Bocuí, porém, insiste que a manutenção da mata nativa deve ser 100%. É possível se obter um estado de desmatamento zero se houver vontade política de enfrentamento de determinadas situações. Por exemplo, se comprova que 76% do desmatamento se deve à ampliação da criação de gado na Amazônia e grilagem de terras. Ou seja, você tem que combater esse tipo de criminalidade com muita força e com capacidade política de enfrentar esses setores. Segundo estudos do Ministério Público, em 3 anos, pouco mais de 3 anos, você pode derrubar 80% do desmatamento. A margem para crescimento da agricultura, da pecuária brasileira é grande, porque você tem um território imenso. O que não se pode admitir é que esta prática ocorra em cima de territórios de floresta, não é? Porque a floresta ela tem o seu espaço garantido nesse processo e necessário. O Brasil precisa das florestas como elemento de sequestro de carbono. O Brasil não é inocente na questão do carbono. O Brasil é o 5º maior emissor do planeta. O líder colombiano Gustavo Petro, por sua vez, pressionou os demais países a estabelecer datas para o início da aplicação dos esforços apresentados. E foi além. Disse que é preciso fazer mais do que manter a floresta em pé. Ele defende abandonar o carvão, o petróleo e o gás completamente num futuro não muito distante. E quanto mais audaciosas as propostas, mais caras serão as soluções. Lula sabe disso e jogou a conta para os países ricos. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. O texto com as conclusões da cúpula traz o valor que a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica quer receber: 200 bilhões de dólares, aproximadamente R$1 trilhão na cotação atual. E neste item, os prazos que tanto foram questionados nos 2 dias de reunião ficaram bem claros. Espera-se que todo esse dinheirão aí entre na conta do fundo até 2030.